Olá, me chamo Leonardo Colette-Espada e atualmente estou no terceiro ano de Engenharia Agronômica na Exalc. E para a disciplina Produção de Algodão, Café e Agroecologia, hoje estarei abordando a respeito do tema Manejo Integrado de Pragas no Algodoeiro. Bom, para darmos início, o que é o manejo integrado de pragas? É nada mais e nada menos que o conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo do nível de dano econômico. E para isso é necessário, então, uma frequência de levantamentos. No caso do algodoeiro, do período da germinação ao florescimento, é realizada uma amostragem por semana. Já do florescimento à emissão do primeiro capulho, são realizadas duas amostragens por semana. E por fim, do primeiro capulho até a colheita, é realizada uma amostragem por semana. Bom, essas amostragens elas podem ser realizadas de diversas formas, mas no caso, por exemplo, do bicudo do algodoeiro, que é a principal praga, nós temos as armadilhas de feromônios, como por exemplo o grandelur. E o principal objetivo dessas amostragens é analisar se o nível de controle foi atingido, que é a menor densidade populacional do organismo nocivo, na qual táticas de manejo necessitam ser tomadas então para impedir que o nível de dano econômico seja alcançado. Bom, então dando início, então, quais que são essas pragas, né? Nós temos as pragas iniciais, que ocorrem de 0 a 80 dias, onde podemos citar os pulgões, Nisus persis e Aphis gospe, que ocorrem de 60 a 80 dias, tendo como danos diretos o encarquilhamento das folhas e os danos indiretos pelo fato de serem vetores de viroses, como o vermelhão, azulão e mosaico das nervuras, além também da fumagina em folhas e capulho. Há também a praga mosca branca, Bemisia tabaci, que tem como dano indireto novamente a fumagina. Também há o trips, Frankinella scotsy, que tem como dano direto o encarquilhamento, ocorrendo até 30 dias. Outra praga muito importante é a broca das saízes, Euchinobrotus brasiliensis, tendo como ciclo do ovo ao adulto de aproximadamente 70 dias, onde essa praga ocasiona então falhas no estande, assim como o percevejo castanho. Bom, e qual então é o manejo dessas pragas iniciais? No caso do pulgão, trips e mosca branca, há a possibilidade de tratamento de sementes a partir de produtos sistêmicos, como por exemplo os neonicotinoides, onde há diversos produtos que já estão inseridos no mercado, como por exemplo o imidacloprid, o tiamethoxam, o acetamiprid e o fipronil, dentre outros. Há também os granulados, que são sistêmicos, como por exemplo o fosforado, né, o químico terbufos, e também a possibilidade da aplicação em cobertura, né, foliar, onde há os químicos carboamatos, tioureia, pirazol, neonicotinoides, organofosforados, dentre outros. Porém, no caso do percevejo castanho, o tratamento de sementes ele não é eficaz, sendo necessário então a aplicação no suco de plantio, geralmente pela mistura cotranil prole com o tiametoxam, mas também há a possibilidade do controle biológico a partir do Metarrhizium anisopli. Há também o tratamento cultural, seja pelo pousil ou adubação verde. Bom, agora falando um pouco a respeito das pragas tardias. Nós temos os ácaros, como por exemplo o ácaro rajado e o ácaro branco. Também, agora falando sobre a praga mais importante, né, do algodoeiro, que é o bicudo, Antonomus grandis, onde seu principal motivo, né, de ser a principal praga se deve pelo seu alto potencial biótico. Então ele tem um ciclo de 25 a 28 dias, porém ele se estende de 3 a 7 gerações na cultura. Além do fato de que ele ataca tanto os botões florais como as maçãs, então tendo como principais sintomas a queda de botão floral intensa, carimã, flor-balão e dano de alimentação e postura. Outras pragas de extrema importância são as lagartas, onde podemos citar a curuquerê, lagarta das maçãs, lagarta rosada, lagarta do cartucho do milho, no caso a Spodoptera frugiperda, e a Helicoverpa armigena, onde essas lagartas, a maioria do seu dano se deve principalmente pelo fato da alimentação, né, diminuindo então a área fotossintética da planta. Outras pragas muito importantes são os percevejos, onde podemos citar o percevejo rajado, onde ele causa danos nos ramos e maçãs, onde existe aí o sintoma muito conhecido pelos produtores como bico de papagaio. Há também o percevejo manchador, onde pode-se falar que é o principal percevejo da cultura do algodoeiro, por causar então, como o seu nome diz, manchas, né, nas fibras do algodão. E também aos percevejos da soja, no qual os produtores falam que são então a herança da soja, onde podemos citar então
Edessa meditabunda, Euquistocírios e Nesara viridula. Bom, e agora indo para então o manejo dessas pragas tardias. No caso dos ácaros, nós temos o controle a partir de acaricidas específicos mesmo. E já para o bicudo, existem diversas possibilidades, mas é importante ressaltar que até 80 dias é necessário então se priorizar produtos seletivos para que então seja feita essa rotação de produtos, diminuindo a pressão de seleção. Já para após 80 dias, devido à importância dessa praga, já é possível estar utilizando dos demais produtos. Mas então, vamos falar então sobre quais que são então todas essas formas de controle, né, do bicudo. Nós temos tanto o plantio isca, que é então realizado antes do plantio definitivo, onde é uma forma efetiva realmente de diminuir a população do bicudo. Nós temos o plantio concentrado em 30 a 40 dias, então é o plantio sincronizado. Nós temos um método muito importante que é a pulverização das bordaduras com produtos seletivos, onde é muito utilizado, né, pelos produtores. Outra forma é a aplicação em área total quando atingir o nível de controle, além também da aplicação no final da safra, junto com o desfoliante. E também nós temos a colheita rápida e destruição das soqueiras, então sendo aí um método cultural, né, essas destruições das soqueiras, onde é inclusive denominado de soqueira isca. Outra forma muito importante é a catação de botões florais e maçãs caídas, principalmente em pequenas propriedades, porque os bicudos, né, essa praga ela ainda consegue ainda se estabelecer nesses botões florais e maçãs que estão no chão ali. Outra forma muito utilizada é o tubo mata bicudo, que é colocado próximo então a essas áreas de refúgio para estar realmente diminuindo a população dessa praga. Além também do método de rotação de culturas. Já para as lagartas, nós temos as plantas transgênicas, né, com algodão BT. Porém, para o gênero Spodoptera, essa forma ela já não é mais eficaz. Porém, para lagartas como a lagarta da maçã, lagarta rosada, curuquerê, helicoverpa armígera e falsa medideira, essas tecnologias BT, elas ainda são eficazes. Mas então, o que seria então realizado para a Spodoptera frugiperda? Nós temos tanto o controle biológico a partir de parasitóides, inimigos naturais, como também os entomopatógenos, como o Bacillus thuringiensis e o baculovírus. Mas também ressaltando que no caso do parasitoide, existem as microvespas do gênero Trichogramma. Há também um método muito eficaz que é o controle por comportamentos, que é realizado no caso para adultos, né? Onde é utilizado então feromônios de confundimento sexual. Cabe ressaltar também, por fim, que é sempre importante priorizar produtos seletivos, para justamente então é, não estar prejudicando esses inimigos naturais, além também de sempre rotacionar o modo de ação dos produtos, diminuindo a pressão de seleção. Agradeço a atenção e qualquer dúvida estou à disposição.